Olá, o meu nome é Valdir. Eu estou convidando você a refletir comigo sobre o tema fé. Existe fé forte, existe fé fraca? Eu posso perder a fé? O que significa para mim esse sentimento, eu creio em Deus ou eu acredito em Deus? Essas são algumas questões que nós podemos fazer baseadas nesse tema. Então eu vou por parte, vou dizer o seguinte, que a fé é um sentimento que nós temos. A fé ela é a partir do momento em que eu conheço a Deus. Ou seja, então a fé é um resultado do coração daquilo que eu tenho na minha mente. É como se eu recebesse as informações a respeito de Deus, eu processo essas informações, elas são importantes, eu acredito nelas porque elas fazem parte da minha vida e elas modificam a minha forma de falar, de pensar e de agir. Então, quando eu tenho esse sentimento de que o conteúdo relacionado à fé, ele faz diferença na minha vida, isso se chama fé, eu acredito nisso. A fé também está sempre relacionada à questão da vida eterna. A fé está relacionada, portanto, à promessa de vida eterna. Eu quero dizer que a fé sempre vai me apontar para o céu. Quando eu creio em Deus, eu sei que, a partir daí, a minha fé, ela me credencia para a vida eterna. É por isso que a Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo, que a justificação é pela fé, que a fé então me leva para a vida eterna e assim por diante. Então são textos relacionados que falam sobre o mesmo assunto. Somente é salvo aquele que crê em Jesus. O apóstolo Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso está relacionado ao assunto de fé. Agora, existe alguma fé flutuante? Existe fé forte ou uma fé fraca? Sim, existe fé forte, existe fé fraca. Jesus, uma certa vez, disse aos discípulos: homens de pequena fé. No momento em que eles estavam quase afundando o barco, estavam com medo, e Jesus então chega para eles e diz: homens de pequena fé, mostrando então que a fé naquele momento era uma fé fraca daqueles discípulos. No outro momento também Jesus diz: em Israel eu não achei uma fé como esta, salientando que uma fé também ela pode ser uma fé forte. Isso significa que nós podemos sempre orar a Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que a nossa fé seja sempre forte e vibrante. Ao mesmo tempo, a Escritura diz que aquelas pessoas que têm uma fé forte, cuide para que não caia da fé. Mas qual é a diferença que eu tenho entre fé forte e fé fraca? O que isso muda na minha vida? Especialmente aquelas pessoas que têm uma fé forte, são pessoas que têm dificuldades para cair, elas se mantêm firmes, especialmente diante de dificuldades, de problemas. Quando então ela está com a sua fé fortalecida, ela é mais resistente, ela é mais forte para vencer aquelas dificuldades. Por outro lado, uma pessoa que tem uma fé fraca, ela cai com uma extrema facilidade. Logo ela entrega os pontos, ela já começa a desconfiar de Deus. Uma vantagem também daquelas pessoas que têm uma fé forte é que elas produzem frutos a respeito da sua fé, frutos dignos a respeito da fé. Significa que as boas obras, as ações, as atitudes dessas pessoas que têm uma fé forte são diferentes, são especiais, porque são oriundas ou consequências da sua fé em Cristo Jesus. A fé, portanto, ela pode ser diminuída, ela pode cair, as pessoas também podem cair da fé, especialmente quando começam a desprezar a palavra, começam a ficar longe do Evangelho, longe de Deus, elas correm o risco de perder a sua fé em Cristo Jesus. Por esta razão, então, nós sempre orientamos de que as pessoas precisam fortalecer a sua fé. E como é que nós podemos fortalecer a nossa fé? Ouvindo a palavra, participando da Santa Ceia, orientando a nossa vida a partir da palavra de Deus. Diz Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A fé é um resultado dessa pregação. O Espírito Santo age na vida das pessoas, fazendo com que elas creiam. E o Espírito Santo também faz que, a partir da palavra, a partir do batismo e da Santa Ceia, as pessoas possam se preservar na fé, elas podem se manter firmes na sua fé em Cristo Jesus. Por esta razão, então, nós sempre orientamos as pessoas que elas não desprezem a pregação, que elas não desprezem a palavra, que elas busquem sempre a orientação nessa palavra de Deus, fortalecendo cada vez mais a sua fé. Isso só vai trazer benefícios para ela, tanto aqui nesta vida e em especial para a vida eterna. A fé, portanto,
é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é a confiança que nós temos em Cristo Jesus. A fé é a certeza que nós temos de que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós acreditamos nisso, nós nos beneficiamos disso na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus queira abençoar você de tal forma que você possa, ouvindo a palavra, participando da Santa Ceia, sempre fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Que esta fé seja forte sempre na sua vida, a fim de que você possa, assim, manter firme em toda e qualquer situação pela qual você possa ou esteja passando no decorrer da sua vida. Muito bem, eu espero então ter contribuído com você com essas breves palavras a respeito de fé, confiança em Deus, de que você permaneça sempre firme nesta fé em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo também e ao mesmo tempo compartilhe com seus amigos para que eles também possam entender um pouco mais a respeito desse assunto sobre a fé salvadora. Também, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu estou convidando que você faça, será uma alegria tê-lo também inscrito em meu canal. Deus abençoe a você, a sua vida, a sua família. Amém.